Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência então nossas aulas aqui, falando da unidade 1 então, novamente, né? Só que dando sequência agora falando da seção 1.3, técnicas básicas de postura e movimento. A gente já discutiu isso em uma videoaula, porém agora eu estou fazendo um vídeo, porque como não consegui gravar durante a videoaula, então estou fazendo um vídeo para gerar uma facilitação para vocês estudarem, para vocês buscarem um pouco de norteadora ali, de uma base norteadora dentro da própria apostila que já está disponível lá para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo a gente precisa fazer uma definição do que é a postura. Definição de postura, então, seria o quê? A postura pode ser definida como o composto das posições das diferentes articulações do corpo em determinado momento. Então, quando a gente pensa assim, no caso que vocês assistindo a aula sentados, você está numa postura, você está mantendo uma postura. E aí a gente pode fazer, além de a gente determinar essa postura de estar sentado, a gente pode determinar a postura em relação à parte de articulações do seu corpo e como elas estão posicionadas. Então, por exemplo, vocês estão sentados, apoiados com as costas na cadeira, estão utilizando o apoio dos pés no solo e fazendo com que a coxa e a perna estejam num ângulo de 90 graus e o seu pé, junto com sua perna, tem um ângulo de 90 graus também, fazendo com que uma relação entre cintura, não, no caso não cintura, mas o tronco e a sua coxa esteja num ângulo de 90 graus também. Então, olha o alinhamento que você está criando e olha as determinações que eu estou apontando para trazer o que? Essa explicação da postura, no caso, postura sentada. Então, vocês podem estar deitados. E aí, como vocês estão posicionados? Então, isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, a postura ela vai ter essa definição, para ficar bem claro. E está relacionado diretamente ao alinhamento de vários segmentos do corpo. Então, isso que eu mostrei para vocês, por exemplo, são todos esses alinhamentos entre, por exemplo, coxa e perna, perna e pé, coxa e tronco, a relação do alinhamento entre membros superiores. Então, quando a gente fala membros superiores, braço, antebraço e mãos. Então, a gente vai pensar nessas disposições, como eles estão nesses alinhamentos. Então, ele está diretamente relacionado a isso. Então, a gente pode pensar o quê? Pode ser estático. Então, uma postura estática, quando a gente pensa, é que a pessoa está totalmente parada. Então, ela está em pé, sentado, deitado. Deixa eu pensar outros momentos. Quando você está numa postura de apoio com as mãos no solo, fazendo um exercício de parada de mãos, por exemplo, da ginástica olímpica. Então, você está numa postura, só que do apoio não comum, que é o apoio das mãos no solo. E aí, se você mantém seu corpo estático parado, também é uma forma de postura dentro de um exercício de um esporte. Olha que bacana. Então, também a gente tem, no caso, uma postura dinâmica, quando o corpo está em movimento ou se movendo de uma posição para outra. Então, quando o corpo está fazendo algum movimento, por exemplo, com algum segmento, lembra membros superiores aqui, você está fazendo um movimento com a articulação do cotovelo ou então do ombro, você está muitas vezes movimentando esse segmento, então você está modificando a sua postura. E no caso, se você estiver andando, por exemplo, se você estiver deslocando de um ponto ao outro, então você está modificando sua postura, você está de uma forma dinâmica. O corpo humano está sempre ativo e em constante movimento. Então, essa questão de sempre ativo, eu dei o exemplo isso numa aula anterior, que foi na primeira aula, que você estando deitado, por exemplo, seu corpo está funcionando, seu corpo está ativo, então ele está em constante movimento. Só que esse movimento, se você pensar que ele está partindo de um ponto ao outro, não está acontecendo isso. Porém, o seu organismo está se movimentando. Porque, por exemplo, se a gente pensar em nível celular,
várias organelas ali estão se movimentando para fazer com que aquela célula se funcione de forma adequada. Você está em constante movimento, tá bom? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na posição básica da anatomia. Então, a posição básica da anatomia, quando a gente estuda o corpo humano, a gente fala que a gente tem a posição anatômica. Então, o que é a posição anatômica? É quando o corpo humano em posição em pé e ereto, então a gente fala que ele está numa posição ortostática, que ele está em pé com os pés unidos e olhar no horizonte, então olhar para frente. Então, esses pés paralelos, um do lado do outro, com as pontas dos pés voltadas para frente, então eles estão próximos e as pontas do pé pontadas para frente. E os membros superiores, que eu falei para vocês, braço, antebraço e mãos, estão ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente. Então, essa é a posição anatômica. Né? E por que é importante a gente entender a posição anatômica? Imagine assim, quando você vai fazer um estudo do corpo humano, vocês vão estudar um livro. Sempre no livro, ele apresenta o corpo humano na posição anatômica. Porque a gente fica fácil de entender quais as estruturas que nós estamos olhando. A gente provavelmente está tendo uma visão anterior do corpo humano. Se esse corpo estiver virado, então a gente está vendo a parte costal, a parte das costas do corpo, a parte dorsal. Então, aí a gente está tendo toda a visão dos órgãos nas regiões dorsais. Então, isso é importante, essa referência da posição anatômica, para a gente poder ter um estudo com base, aprofundada e bem orientada, tá bom? Então, isso é muito importante. E a posição anatômica não é só importante na anatomia, no estudo anatômico. Ela é importante também na educação física, quando a gente pensa nessa posição do corpo para iniciar um movimento. Muitas vezes a gente vai descrever o movimento e a gente faz a descrição desse movimento partindo, por exemplo, da posição anatômica, porque fica mais fácil de orientarmos quanto à posição do corpo para partir de um ponto estático para um ponto dinâmico, onde essa pessoa está se movimentando, tá bom? Então, ó, pegando esse desenhozinho, olha o que é a posição anatômica. A posição anatômica é isso aqui, ó. Quando a gente vai ver, por exemplo, da região dos ossos, quando a gente vai ver todo o sistema ósseo, olha a posição anatômica, continua aqui. Se a gente tem uma visão só dos órgãos internos, né? Então os órgãos vitais estão todos nessa região central aqui. A gente tem a visão anatômica. A posição anatômica aqui dos músculos. Olha que legal. Posição anatômica que a gente pensa aqui, ó, do sistema ósseo, junto com alguns órgãos, né? E a pele aqui, no caso. Então a gente tem essa visão da posição anatômica. E aí no caso aqui também dos músculos, olha que legal. Olha como está a posição, ó, pés unidos, pés próximos, né, paralelos. Não necessariamente eu preciso encostar os maléolos, que são esse osso aqui, ó, essa região aqui, ó, da tíbia, elas têm que se encostar, não. Elas podem estar afastadas, elas têm que estar uma ao lado da outra, paralelas com as pontas dos pés voltadas para frente. O olhar para frente, porque aí você não abaixa o queixo, não eleva demais o queixo, então olhar na linha do horizonte que a gente fala. Palma da mão voltada para frente, com os braços, né, os membros superiores, eles estão posicionados ao lado do corpo, não à frente nem atrás do corpo, da linha do corpo, mas posicionados ao lado do corpo. Tanto que, ó, é o que eu estava falando para vocês. Membros superiores, o que são os membros superiores? Aqui, ó, braço, essa região, antebraço, essa região, e as mãos, essa região. Vou até pegar a canetinha aqui e vou deixar marcadinho. Então, ó, essa região aqui, braço, antebraço e as mãos. Beleza? Essa, se a gente falando aqui, ó, por exemplo, membro superior esquerdo, esse aqui. Membro superior direito, esse. Membros superiores, eu estou falando dos dois. Membros inferiores, coxa, perna e pés. Isso é muito importante a gente entender essas regiões anatômicas. Membros inferiores,
Então, eu estou falando dos dois membros. Se eu estou falando membro inferior direito, então é isso aqui que eu risquei. Direito aqui, coxa, perna e pé. Muitas vezes a gente fala que a perna é tudo isso aqui, né? A gente, de forma leiga até, a gente fala que é tudo isso. Tudo bem, não tem problema, né? Mas a gente tem que entender que essa região, região da coxa, região da perna, então é abaixo do joelho e acima dos pés, e a região dos pés, exatamente aqui, tá bom? Essa região aqui, tronco, que a gente fala, só para deixar claro, então, essa região aqui, ó, região do tronco. Ah, professor, essa região aqui, ó, quadril, essa região é do quadril. Essa região aqui, do ombro. A região do ombro faz a conexão, o ombro, né, no caso, ele faz a conexão aqui entre membros superiores e tronco. E região do quadril aqui, faz a conexão entre membros inferiores e tronco. Beleza? Acho que aqui fica um exemplo bem bacana, fica bem claro para podermos entender. Então, pensando no alinhamento vertebral, a conformação da coluna vertebral não é totalmente reta. Então, ela não se forma totalmente reta. Ela apresenta curvas, e essas curvas são curvas antero-posterior, porque essas curvas, elas têm curvas que elas estão com uma acentuação para a região anterior, e no caso, elas vão alternando e tendo acentuações para a região posterior. E a gente vai ver isso bem bacana. E ela tem essa finalidade de contrabalancear o peso. Então, o fato de ela ter essas curvas facilita o contrabalanço ali do peso. Então, facilita a distribuição do peso. Porque imagine se ela fosse uma estrutura reta. Ela ia colocar carga somente em uma região e ela ia acentuar a carga conforme ela fosse descendo. Então, imagine assim, pensa na cabeça, numa estrutura reta. A gente, conforme vai descendo, o peso vai aumentando, porque ele não só sustenta o peso daquela região, mas todo o peso que vem acima. Então, conforme você vai descendo, você tem uma sustentação de peso muito maior. Imagine quando a gente chega na base, mais ou menos, e próximo da base, que é da base ali a gente fala na região do cóccix, né? Coxial, ou a gente pode falar assim, próximo da base ali, a região da lombar. Olha a sobrecarga que você tem, grande. Quando a gente faz essas curvas, a gente diminui essa sobrecarga. A gente faz um contrabalanço do peso. O que acontece? Nessa região, vai ter mais sobrecarga, nessa região da base, e essa região próxima da base, tipo lombar, vai ter uma carga grande? Vai, mas menor do que se fosse uma estrutura totalmente reta, tá bom? Então, a gente tem que entender essas curvaturas de uma forma muito importante, tá bom? Essas curvaturas acabam sendo mantidas durante a situação de repouso ou atividade. Então, quando a pessoa está de forma estática ou ela está de uma posição dinâmica, então está em movimento, essa curvatura se mantém. E ela precisa se manter para que a distribuição do peso continue sendo contrabalanceada. Observando que os choques são reduzidos. Aqui tem só um errinho aqui, eu estou tentando até ler, mas estou confuso. Mas enfim, ela tem alguns choques, os choques, né? Ela acaba absorvendo os choques e reduzindo o grau de lesão. Na verdade, eu que me confundi, mas enfim. Ela tem então essa absorção, ela acaba absorvendo bem os impactos, então a gente fala os choques, e ela acaba reduzindo o grau de lesão, porque ela faz uma distribuição desse peso, então ela diminui as chances de lesão, os graus de lesão. Então as lesões que vai acontecendo naquela região da coluna, nas regiões da coluna, então a gente tem as regiões da coluna, elas acontecem de forma até amena, de forma um pouco mais leve. Então, ó, as curvaturas torácicas e sacral, eu falei coxial, né, mas coxial está na região final do sacro, que é bem a base mesmo, né? Mas a gente tem as curvaturas sacral, no caso, que a curvatura torácica e sacral vão se opor às curvaturas cervical e lombar. Então, olha que interessante. Enquanto as regiões do tórax
e do sacro, elas estão num sentido. As regiões da cervical e da lombar, elas estão em um outro sentido. O desenho vai estar no outro slide, eu pensei que estaria nesse, mas vamos lá. Acentuação ou redução das curvaturas pode ser um indício de má postura. Então, ó, você tem uma acentuação ou redução dessas curvaturas. Como? Imagina assim, eu falei aqui dessa região, vamos falar aqui da torácica. Ela já tem uma curvatura na região torácica, beleza? E eu faço uma acentuação dessa curvatura. Então eu aumento o ângulo dessa curvatura. O ângulo articular vai ter um aumento, então vai aumentar a curvatura. Isso pode ser uma indicação de má postura, que pode gerar uma lesão, que pode gerar maior choque de impacto e é uma diminuição da absorção desse choque. E aí a pessoa começa a ter lesão nessa região da lombar, na região torácica. Olha que interessante, se você pode ter uma redução da curvatura. Existe a curvatura torácica e você tem uma retificação da coluna. A coluna começa a ficar mais reta e ela perde essa curvatura natural dela. O que acontece? Também pode ser uma indicação de má postura e causar a mesma coisa, maior choque e menor absorção de impacto. Então a pessoa começa a ter lesão nessa região, sentir muitas dores, sentir muito desconforto nessa região. Então, o importante, e aí que é o importante da nossa aula, a boa postura acarreta em uma diminuição da carga sobre os ossos, articulações, ligamentos, músculos e tendões. Então, olha essas estruturas, 5 estruturas. Então, a estrutura óssea, estrutura articular, ligamentar, então que vai gerar estabilização na articulação e fazer aquela conexão entre osso, entre dois ossos, assim que ela não vai deixar encostar, porque a articulação não permite essa aproximação muito grande, porém ela vai gerar essa estabilização de uma conexão com a outra. Músculo, que vai gerar os movimentos e também gera estabilização, isso muitas vezes a gente não pensa, e os tendões, que faz a conexão entre músculo e os ossos. Então o tendão é um conjunto de cartilagem ali no final do músculo que ele faz a conexão dessa região do ventre muscular com os ossos. Então a gente tem se a gente tem uma boa postura, a gente diminui a sobrecarga em todas essas estruturas. Olha que sensacional. Olha que sensacional. Por quê? Se a gente melhora só o fato de a gente manter uma postura adequada, a gente diminui estresse, tensão, gasto energético, a gente diminui desconfortos do sono. Então, olha que sensacional. Várias outras coisas que a gente permite uma qualidade de vida melhor. E isso em nível geral, não só assim, se a gente pensar, na vida adulta. Não, crianças, elas estão sofrendo com má postura. E quando a gente melhora isso nas nossas aulas de educação física, ela proporciona o quê? Uma qualidade de vida para essa criança, melhor aprendizagem, uma melhor convívio social, uma melhora no sono, na qualidade de vida dessa criança. E aí isso vai se repercutir para o resto da vida dela. Porque se a gente ensina isso com boa base educacional nas escolas, isso vai perpetuar. Essa criança vai levar isso para o resto da vida. Então, olha que bacana. A gente pensa o seguinte, que a questão de pensar nessas estruturas como prioridade nas aulas de educação física é coisa básica. Professor, mas como que eu trabalho essas estruturas? Só o fato de a gente melhorar a postura. E melhorar a postura não é só melhorar a postura da criança sentada, é melhorar a postura da criança andando, é melhorar a postura da criança correndo, é melhorar a postura da criança brincando, jogando. Enquanto ela está na sala, a gente fazer atividades de alongamento, permitindo que ela tenha uma melhora da postura, a gente fazer correções na postura dela. E isso vai repercutir pro resto da vida dessa criança. Deixa eu só apagar aqui. Então eu queria que vocês olhassem esse desenho aqui, que aí vai ficar bacana para a gente entender essas curvaturas da coluna. Então aqui nós temos a coluna cervical. Essa aqui seria a coluna
né, em si, a nossa coluna, e ela é dividida em 4 regiões. A gente pensa aqui, coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. E aí a gente tem essa região do sacro, que é a região sacral. Então aqui, ó, o que eu quero que vocês olhem aqui é as curvaturas. Olha como que é a curvatura da coluna. Tá vendo que ela faz esse movimento? Então aqui na região cervical, ela tem essa curvatura de lordose. Na região torácica, essa curvatura de cifose. E na região lombar, lordose novamente. E na região sacral, vê que ela dá uma curvinha aqui e ela faz uma curvatura de cifose. Qual é a intenção dessas curvaturas? Então, olha aqui, ó. Quando faz as curvaturas, ela consegue ter uma distribuição melhor do peso, assim a sobrecarga diminui e também ela proporciona uma liberação de espaço para essa região, por exemplo, principalmente daqui da região torácica, que ela vai liberar mais espaço para que fique a caixa torácica aqui que a gente fala, então vai ficar todas as costelas e aí ficam os órgãos protegidos aqui nessa região. Então ela também permite isso. E aí ela tem essa distribuição do peso, porque a pessoa fica em bipedinha, então ela fica em pé, e a distribuição do peso ela fica dessa forma, com essa curvatura, de forma bem distribuída. Então a gente pensa o seguinte, para a gente entender essas curvaturas, por que lordose, cifose de novo, a gente tem que entender convexidade e concavidade. Então, eu não sei se vocês já viram isso, mas tem muito a ver com aqueles espelhos que a gente vê, por exemplo, em ônibus, trens, espelhos, casa de espelhos, que tem, muitas vezes você enxerga até uma visão de uma coisa que parece estar mais próxima, e de repente tem coisa que parece estar mais afastada. E aí essa visão que a gente tem no espelho está muito relacionada com concavidade e convexidade. Concavidade, quando a gente fala de uma curvatura e a região côncava dessa curvatura, faz assim com a mãozinha de vocês, ó, faz uma conchinha com a mão de vocês. Então, como se você estivesse segurando alguma coisa na mão de vocês. Tá vendo essa região da palma da mão que fica uma curva? Essa é uma curva côncava. Então a gente pensa que quando você faz uma conchinha na mão, ela faz essa região côncava. Então essa barriguinha que fica, essa curvinha que fica, tá côncava. Quando você vira a mão de você, ó, vira a palma da mão de vocês para baixo, e o dorso da mão, vocês estão vendo a parte dorsal da mão. Então o dorso da mão, estão vendo que ela fica como se fosse uma montanha, como se fosse uma ondinha? Essa região, essa ondinha, é a região convexa. Então a gente pensa assim, quando a gente faz essa curva com a mão, essa conchinha com a mão, essa curva, a gente fica com uma região côncava e uma região convexa. Região côncava é onde fica aquela região que você pode segurar uma água, segurar alguma coisa com a mão. É como se fosse uma cuia. E a região convexa é a região oposta. Então a região que se você colocasse uma gota de água ali, ia escorrer para fora do dorso da mão. Olha que interessante. E aí é o que a gente vê na coluna. Olha aqui na coluna. Região lombar, lombar não, vamos região cervical, a lordose. E também vamos falar então da lombar e da lordose. Vamos falar das duas. Lordose. O que a gente vê na lordose? Região côncava, essa região posterior, e região convexa, região anterior. Olha aqui na lombar, mesma coisa. Côncava, região posterior, convexa, região anterior. E aí a gente vê o inverso quando a gente vai falar da coluna torácica e região sacral. Então a região dorsal a gente vê uma convexidade e na região anterior da torácica a gente vê uma concavidade. Olha que legal. E aí quando a gente inverte lá no saco, a mesma coisa. Concavidade, região anterior, convexidade, região posterior. E aí ela vai então essa alternância. Então uma parte está
Vamos pensar só na parte dorsal, só nas costas, então, região dorsal. Então, ó, na cervical, côncava, convexa, torácica, côncava, lombar, convexa, sacral. Região anterior, vamos pensar na região anterior. Então, convexa, cervical, côncava, torácica, convexa, lombar, côncava, sacral. Por que isso é importante? Pô, professor, bom, legal, mas qual a importância disso? Se a gente vê uma acentuação dessa curva, a gente vê uma acentuação da concavidade e convexidade. Imagine aqui, ó, por exemplo, se eu tenho aqui na coluna, pensa assim, ó, aqui, ó, a gente tem músculos que estão aqui, ó, que são os ligamentos que estão estabilizando essa região. Beleza? Tem uns ligamentos aqui. E outros ligamentos que estão aqui também, nessas regiões da cervical, região lombar. Tem uns ligamentos aqui. Então imagine que tem um ligamento aqui, ó. Nesse outro desenhozinho aqui, ó. Tem alguns ligamentos, beleza? Se eu aumento essa curvatura, então o que acontece? Eu acentuei a curva aqui. O que acontece com esses ligamentos? Eles vão estender. Eu vou forçar mais esses ligamentos. E esses ligamentos que estão nessa região aqui, eles não vão trabalhar tanto. Esses ligamentos, por exemplo, se for a região côncava, eles não vão trabalhar tanto porque eles já estão próximos. Você aproximou, ó, eles estavam afastados aqui e você acabou aproximando eles aqui. O que vai acontecer com eles? Eles vão encurtar, eles vão diminuir um pouco o seu tamanho. Olha o que já aconteceu aí com os ligamentos. Eles trazem estabilização para a região da coluna. Os ligamentos vão estabilizar. Imagine o que acontece. Olha o que acontece. Olha a treta que já temos aí. Então, isso já é importante. Imagine agora a sobrecarga nessas regiões. Pensa assim, ó, eu vou apagar aqui esses risquinhos que eu fiz dos ligamentos. Imagina aqui, ó, eu acentuei a curva da torácica. Acentuei. Então eu jogo mais pressão na região côncava dela. Se eu jogo mais pressão na região côncava, porque eu estou acentuando isso aqui, ó, eu acentuei essa curva. Então eu jogo mais pressão na região côncava e menor pressão na região convexa. A tendência é sempre fazer isso. Se você aqui é a região côncava, certo? A tendência é você jogar um pouco mais de pressão aqui do que aqui. Se eu acentuei essa região, eu acentuei a curvatura, a região côncava, ela vai jogar mais pressão na região posterior. Mais pressão. Acentuei a curva. Joguei mais pressão nessa região posterior. O que acontece? Essas estruturas aqui dos ligamentos vão receber mais carga. E eu vou fazer o quê? Com o disco intervertebral que está ali, que vai gerar o quê? O amortecimento do peso. Eu vou sobrecarregá-lo com mais carga de força, com mais carga de trabalho. Sobrecarregando essa região, eu vou lesionar essa região. Então aí a importância da gente entender isso. Região côncava e convexa. Região côncava, se você acentuar a curvatura, você vai acentuar o impacto nessa região. Ah, professor, mas se eu então diminuir a curvatura, é bom? É benéfico? Não, porque eu vou aumentar a carga na região convexa. Eu tenho que manter o alinhamento da coluna. Eu não tenho que acentuar ou retificar a coluna ou diminuir a curva da coluna. Eu tenho que manter a curva da coluna. E aí eu tenho que preparar as estruturas para manter essa curva bem estabilizada, bem estáveis. Essas curvas têm que se manter estáveis para não gerar maior sobrecarga dessas estruturas. Então, ó, vamos lá. Um outro desenhozinho. Então, olha aqui, ó. Beleza? Mostrando a região da cervical, região torácica e região lombar. Olha aqui as curvas, né? Então, lordose, cifose e cifose aqui na região sacral. Beleza? Olha aqui, ó. Nesse alinhamento vertical. Olha que bacana. Aqui é um alinhamento, né? Então aqui não tem nenhuma alteração na curva. Ó que a região que eu falei para vocês, ó,
dos ossos aqui da caixa torácica, que vai permitir que os órgãos fiquem aqui dentro protegidos. Pulmão, coração estejam bem protegidos. Só que olha o que acontece aqui, ó. Lordose. Eu tenho uma hiperlordose. Então aqui faltou só um caso de escrever aqui. Hiperlordose. Hiperlordose. Eu acentuei a curva da lordose aqui. O que acontece com essa região? Eu tenho maior sobrecarga posterior. Eu tenho maior impacto. A pessoa tem uma acentuação. Olha como já mudou a postura da pessoa. Olha como você mexeu com a coluna. Você aumentou essa curvatura. Agora, se acontece uma hipercifose, então a pessoa tem um aumento da curva aqui, da cifose torácica, eu aumento essa curvatura, então eu jogo mais pressão na região anterior, eu gero uma sobrecarga. E outra coisa, olha aqui, quando a gente pensa na coluna, a gente tem as curvas anteriores e posteriores, então a gente tem essas curvaturas de lordose e cifose, porém a gente não tem curvas laterais, a gente não tem que ter curva nenhuma lateral. Então a coluna, se a gente tivesse uma visão olhando de frente, né, e olhando nas costas a pessoa, o que acontece? A coluna dela ia ter uma linha reta. Se ela tem alguma curva nas laterais, isso vai mudar muito a postura da pessoa. Olha aqui, ó, no caso aqui, por exemplo, do ombro, como tem a alteração no ombro da pessoa. Tem uma elevação do ombro ou uma elevação do quadril. Então você vai ter alterações ali. Qual que é uma questão que pode fazer aqui? Essa região pode ser que ela esteja com mais encurtamento, essa região mais alongada e essa região com encurtamento dos músculos, dos ligamentos, dos músculos. O que posso fazer? Fortalecer essa região e alongá-la, e essa região alongar ela mais. Porque aí, como ela está puxando mais, né, para dentro, aqui no caso, eu gero maior alongamento e também um fortalecimento, porque ela está com o músculo encurtado, a gente fala que ela está com o músculo um pouco fraco. A gente gera força e principalmente alongamento para ela gerar a estabilização. E nessa região, um pouco mais de alongamento, mas pensando num pouco mais de força para gerar estabilização. Então, assim, você faz os dois trabalhos, alongamento e força. Porém, em uma região você vai ter que dar um pouquinho mais de trabalho de força e no outra região você vai ter que dar um pouquinho mais de trabalho, ênfase em alongamento. Então, assim, ó, essa região aqui, ó, ela está encurtada. A gente pode falar. E essa região está alongada. O que a gente pensa aqui? A gente alonga mais essa região, fortalece, mas alonga mais. Essa região a gente alonga, só que a gente fortalece mais. Entenderam? Então a gente faz os dois trabalhos. Alonga para gerar maior flexibilidade e fortalece para gerar mais força. Porém, na região que aí a gente pode falar o quê? Região côncava. A gente pense mais o que? Alongamento. E região convexa, pense mais o que? Fortalecimento. Para a gente melhorar essa postura. E aí a gente pensa o que? A gente pode pensar também nesses trabalhos de alongamento e fortalecimento de orientação da região que precisa de mais alongamento e fortalecimento. Por exemplo, aqui, ó, qual que é a região essa daqui? Região torácica. Então a gente pode falar o quê? Na região torácica existe uma concavidade do lado esquerdo e uma convexidade na região direita. Beleza? Fica claro para vocês aí? Então, ó, a gente falou da concavidade e convexidade. E a gente apontou do lado direito a convexidade, do lado esquerdo concavidade. Se a gente tivesse essa curvatura para o outro lado, a gente faria a mesma coisa, só que aí a gente vai falar que a concavidade ficaria na região direita e a convexidade na região esquerda. Se a gente pensa que essa pessoa tem uma coluna em S, a coluna em S faria assim, ó.
ela fica assim, a coluna em S. Aí a gente fala que a concavidade, por exemplo, está na região, no caso aqui, torácica, ela está com uma concavidade na região direita e convexidade na região esquerda. E na região lombar, a gente fala que a concavidade está na região esquerda e a convexidade na região direita. Beleza? Então isso é muito importante. Entender essas concavidades e convexidades e fazer o apontamento correto de qual região a gente está tendo essa alteração postural. Beleza, pessoal? Então a gente continuando aqui, ó, a gente consegue perceber bem essa escoliose, então essa curvatura lateral da coluna, e a gente consegue entender ó, o alinhamento, como está fora de sincronia. Então a gente consegue perceber ó, a elevação do ombro do lado direito, como está mais elevado. Olha a elevação do quadril também, vai ter uma alteração. Olha aqui no caso da retificação da coluna, olha o alinhamento que se perdeu aqui. Então o impacto vai ser muito maior. E olha a acentuação da curva, uma hipercifose. Olha a acentuação da curva da região torácica. E aí acaba acentuando uma curva também de hiperlordose e hiperlordose lombar e hiperlordose cervical. Então a gente tem essas alterações acontecendo. Então, ó, como a gente pode fazer uma localização e posição de uma estrutura? Então a gente vai falar agora já pensando no corpo no geral, fugindo um pouquinho saindo um pouquinho da parte da coluna, tá bom? Então, ó, a gente pode identificar, se a gente pensar as posições, eu estava falando muito isso para vocês da coluna, a região anterior, a região posterior. Então, a gente tem essas regiões, anterior e posterior, ventral e dorsal, e aí que é o tchan da coisa. Quando a gente fala região anterior e posterior, a gente está falando tudo que está à frente, anterior, e posterior tudo que está atrás. Porém, a gente fala muito também região ventral e região dorsal. Então, ventral as coisas que estão à frente e dorsal as coisas que estão atrás. Né? Então, a gente tem costume também de utilizar esses termos. Medial ou lateral, e aí a gente pensa o seguinte, eu vou até voltar no desenho, que aí a gente fica mais fácil de eu explicar. Tá vendo essa linha que foi feita aqui? Nesse desenho, no caso. Imagine, esquece esse desalinhamento aqui da coluna, né, esse desvio postural, mas pensa mais nessa linha. A gente imagina que tem uma linha no centro do nosso corpo, passando no centro do nosso corpo, e a gente chama essa linha de linha axial. Então, essa linha axial, o que ela seria? A gente coloca tudo que está dentro dessa linha, ela está na região axial, a gente costuma falar muito esse termo. E tudo que está fora dessa linha, a gente fala que está nas periferias, então estão fora do centro do nosso corpo. Então pensa assim, ó, membros superiores, eles não estão nessa linha, membros superiores. Então eles são afastados da linha medial, a linha axial do nosso corpo. Membros inferiores também estão fora dessa linha. Então eles estão como se fosse na periferia, afastados do centro do corpo, do alinhamento do corpo. E aí por isso que a gente chama assim, ó, medial e lateral, tudo que está próximo desta linha axial, a gente fala que é medial, está próximo. Tudo que está afastado dessa linha, a gente fala que está lateral. Então está mais afastado da linha axial do nosso corpo. Tudo que está medial está mais próximo da linha axial do corpo. Superior e inferior, então a gente fala assim, tudo que está, por exemplo, se a gente pensasse assim, o tórax, tudo que está acima é a parte superior, tudo que está abaixo é a parte inferior. Então se a gente pensasse assim, por exemplo, os ombros, eles estão acima do centro ali do tórax? Sim, então eles estão superior. Cabeça, superior. Pescoço, superior. Inferior. Membros inferiores estão abaixo? Estão abaixo. Inferior. Quadril está abaixo? Está abaixo. Inferior. Tá bom?
E aí, distal e proximal. E aí, distal e proximal é um termo mais um pouquinho mais complexo. E ele é complexo em qual sentido? A gente também pensa nessa linha axial, que aí a gente tem a gente fala assim, proximal e distal. E elas também estão relacionadas com essa linha axial. Só que a gente usa muito esse termo distal e proximal com os membros superiores e membros inferiores. Então pensa assim, ó, por exemplo, fica vocês sentados aí e com os braços afastados para os lados. Então vocês vão ficar com os braços afastados para os lados. Pensa na mão de vocês em relação ao antebraço. A mão de vocês está mais distal, o antebraço mais proximal. Se eu comparasse o braço com o antebraço, então o braço estaria mais proximal e o antebraço distal, tá bom? Então a gente costuma fazer muito isso. A gente usa muito esse distal e proximal, principalmente para segmentos ósseos. Então quando a gente está falando do osso, a gente usa muito esses termos distal e proximal, tá? E futuramente a gente vai discutir mais um pouco sobre isso. Craniano ou caudal, então craniano é tudo que está na região do crânio, a gente pensa na região do crânio, então está bem superior, e caudal é o que está mais na região do quadril, e a gente usa muito o termo, então assim, quando a gente usa o termo craniano e caudal, a gente só está falando do tórax e da cabeça, do crânio. Então a gente só está falando dessas regiões, esquecendo um pouco os membros, né, superiores e membros inferiores. Então a gente está falando assim, mais afastado, próximo do quadril, caudal. Então tudo que está no quadril, caudal. E tudo que está na cabeça, craniano. Tudo nessa região craniana. Então a gente pega esses dois extremos. Os dois extremos. E aí, superficial e profundo, imagina assim, ó, a mão de vocês. Põe a mão de vocês aí à frente. Olha para ela. O que vocês conseguem enxergar? A pele. A pele é superficial. A unha que vocês conseguem enxergar é superficial. Vocês conseguem enxergar o osso? Não. Então o osso é profundo. A gordura que está entre o músculo e a pele. Aquela gordura subcutânea. Está entre o músculo e a pele. Se a gente pensar na gordura, ela é superficial em relação ao músculo, que é profundo. Se a gente pensar no músculo com o osso é profundo e a musculatura é superficial, tá bom? Então, tem essas comparações pensando no centro das estruturas do corpo. E aí a gente tem o decúbito dorsal e decúbito ventral. Também eu colocaria aqui o decúbito lateral, né? Só que é um termo pouco utilizado, mas existe o decúbito lateral, porém o mais comum, decúbito dorsal e decúbito ventral. Decúbito dorsal, então a pessoa, por exemplo, é deitada com as costas apoiadas ao solo, então o dorso apoiado ao solo, decúbito dorsal. E quando fala decúbito ventral, a pessoa está apoiada com a barriga no solo. Então ela está apoiada com toda a região anterior no solo. Então a gente fala decúbito ventral. E decúbito lateral, né? A pessoa estaria deitada de lado, apoiada com o lado do corpo. E a gente só fala decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. Tá bom? Bilateral, aí esses termos, bilateral, contralateral e ipsilateral. Bilateral, dois lados. Então eu estou falando assim, por exemplo, eu estou falando de membros superiores. Os membros superiores é bilateral. Eu tenho dois lados. Membros inferiores é bilateral. Eu tenho dois lados. Cabeça é bilateral? Não, eu não tenho duas cabeças. Então não é bilateral. Contralateral, se encontra do lado oposto. Então, por exemplo, se eu estou falando da mão direita, o que se encontra do lado oposto? Mão esquerda. Pode-se dizer? Sim. Se eu estou falando, por exemplo, da mão esquerda e eu estou falando da perna direita, elas são opostas? Elas são contralaterais? Sim. Então elas são contralaterais, são opostas. Ipsilateral se encontra no mesmo lado, porém não necessariamente a mesma estrutura. Então, ipsilateral, por exemplo, braço direito, membro superior direito e membro inferior esquerdo, ipsilateral. Eles se encontram no mesmo lado, tá bom? E aí vamos aos desenhos, que aí a gente consegue entender isso de forma melhor. Medial ou lateral, olha aquela linha
do centro do corpo, que eu falei para vocês, então aquela linha axial. E essa linha axial, tudo que está próximo dessa linha axial é medial. Tudo que está afastado dessa linha axial é lateral. Então, se eu pego assim, ó, por exemplo, essa linha axial, a gente falaria que ela passa também no membro superior e ela passa no meio da palma da mão, vamos dizer assim. Então, o polegar ele está mais afastado, por quê? Ele é lateral, por quê? Pensa na posição anatômica. O polegar está mais para os lados, porque a palma da mão voltada para frente, o polegar está apontando para fora, lateral. Se eu penso no dedo mínimo, medial. Olha que interessante. E aí eu tenho também isso, tá bom? Anterior e posterior, olha o desenhozinho aqui, ó. Anterior ou ventral, região ventral aqui, e região anterior, tudo isso aqui. Região dorsal, tudo isso aqui. E região, na verdade, dorsal, pensando só nas costas, né? E região posterior, pensando toda essa região aqui, ó. Tudo isso, tá bom? Superior, a gente pensa para cima. Inferior, para baixo, tudo que está abaixo. Proximal e distal, lembra que eu falei para vocês proximal e distal? Eu dei um exemplo com os membros superiores, mas se você pega os membros inferiores, distal, proximal, mais próximo do centro do corpo, tá bom? Mais próximo daquela linha do corpo, tudo bom? E aí a gente tem aqui, por exemplo, esse outro desenhozinho aqui, ó, mostrando também, ó, proximal, distal, no caso de membros superiores, distal e proximal, e lateral, né, medial e lateral afastado do centro do corpo. Quando a gente pensa região anterior e ventral, região posterior dorsal, o mesmo esquema aqui, proximal e distal, inferior, superior. Decúbito dorsal, então a pessoa deitada com o dorso encostado ao solo. Região decúbito ventral apoiada com o ventre ao solo. Região anterior. E decúbito lateral apoiado, por exemplo, no lado esquerdo aqui do desenho. Então, decúbito lateral. E aí, eu queria falar com vocês agora de alguns métodos que a gente utiliza muito das posturas. E aí, esse método Mézières. Esse método. Então, o que seria esse método? Aí não está indo aqui. Ó, a musculatura da região posterior suporta continuamente a ação das forças gravitacionais, estando, portanto, sempre em estado de tensão. Então, isso eu quero gravar aqui, ó, região posterior. Então, a gente está falando da região dorsal, né? Está em sempre estado de tensão, sendo então recomendado não mais um trabalho de fortalecimento, mas sim um trabalho com o objetivo de aumentar a elasticidade da musculatura e a flexibilidade da articulatura. Então a gente pensa em exercícios de alongamento que vão permitir essa flexibilidade, e aí esse método Mézières ele vai proporcionar maior ações de alongamento, pensando em alongamentos na região posterior. Então, a gente pensa em exercícios de alongamento para essa região. Então, ó, a perda da mobilidade da cadeia posterior leva às alterações posturais. Eu vou explicar uma coisa que eu acho interessante. Aqui, ó, ele começa a citar um pouco, mas não chega a mencionar muito bem, explicar muito bem por que acontece isso. Eu vou ler de novo, só para ficar claro um ponto. Ó, a musculatura da região posterior suporta continuamente a ação das forças gravitacionais, estando, portanto, sempre em estado de tensão. Sempre em estado de tensão essa região está. Por quê? Essa tensão é porque ela está tentando contrair a musculatura dorsal para gerar uma estabilização. Só que sempre a gente faz maior sobrecarga na região dorsal, de sobrecarga no sentido de forças gravitacionais, porque a região anterior, a gente a tendência a sempre jogar os movimentos para a região anterior. Porque a gente não faz movimentos para a região posterior, a gente não faz movimentos para trás, só movimentos para frente. Então, a gente costuma fazer esses movimentos para frente, então a gente acaba fazendo o que com isso? Quando a gente joga muitos movimentos para frente, a gente vai fortalecendo muita região anterior e
perdendo força da região posterior. E a gente vai fazendo o quê? Porque essa região ela tenha uma diminuição da flexibilidade e tenha maior tensão. No caso aqui desse trabalho, desse método, ele fala muito do alongamento na região posterior, né? Maior alongamento das estruturas de cadeia posterior, para você ter um aumento da flexibilidade, um aumento da elasticidade nessas regiões. Então, ele fala muito disso. Porém, o ideal é que você faça aquele trabalho de fortalecimento que eu falei para vocês também. Ele fala aqui que, na verdade, não é indicado fortalecimento, né? Sendo então recomendado não mais trabalho de fortalecimento. Na verdade, é trabalho de fortalecimento também. A gente fortalece a região posterior. Só que a gente pode fazer o quê? Além do fortalecimento, um trabalho de alongamento. Então, em dias alternados, um dia a gente está trabalhando fortalecimento, outro dia alongamento, para a gente melhorar essa postura. E ela melhorar também o quê? A força de estabilizadores articulares naquela região. Porque eles estão perdendo força de estabilização. Lembra que eu falei para vocês, quando vocês acentuam a curvatura, aquela região ela tem um alongamento da musculatura de estabilizadores e ela perde força elástica, ela perde tônus muscular. Então você precisa fortalecer essas estruturas. Então, assim, alongamentos progressivos e duradouros, a gente vai sempre fazer esses trabalhos nesse método, no caso. Relaxamento, então melhorar posturas, melhorar as decisões ali de posicionamentos, para assim você ter um trabalho postural muito melhor, muito mais adequado. Abordagem individual, então abordagens individual, pensa na individualidade biológica, pensa na pessoa. Personalizado, porque a gente faz um trabalho de forma assim, como fosse personal. Então a gente vai pensar no trabalho da pessoa de forma individualizada e personalizada, porque cada pessoa tem uma disfunção pessoal. Não que seja um trabalho somente o professor e o aluno, não, mas um trabalho focado no aluno, então focado na individualidade, no cada aluno, nas suas disfunções pessoais. Então, os sintomas podem aparecer distantes da causa ou ainda podem aparecer mais tardiamente. Então, o causador ali e os sintomas, os reflexos disso tudo, eles podem acontecer de forma um pouco mais distante e ainda aparecer de forma tardia. Então, as consequências de tudo isso acontecer de forma tardia. E aí, por isso que é um trabalho que a gente pode fazer isso na escola, com as crianças. É um trabalho que a gente pode fazer com adolescentes, pensando já a longo prazo. E a causa da lesão deve ser avaliada sempre de forma global. Então, o que causou a lesão, o que está causando a lesão, por exemplo, se a pessoa já tem posturas inadequadas, isso precisa melhorar, isso precisa ser corrigido. Então, a gente olha de forma global, não de forma, às vezes, que ela tem a lesão, mas qual que é o causador dessa lesão. E deve ser utilizadas contrações excêntricas, então fases excêntricas da contração, que seria o retorno da musculatura à sua forma original, né? Então pensa assim, contrações concêntricas. Põe a mão no bíceps de vocês aí, no braço de vocês, põe a mão no bíceps. Quando você contrai seu bíceps, você vê que ele parece que vai criando uma barriguinha. Essa barriguinha é uma contração concêntrica, ele vai se concentrando nos mesmos pontos, e por isso que ele vai aumentando o seu ventre muscular. E a fase excêntrica, então contrações excêntricas, é quando ele está retornando. Ele está contraindo, permitindo esse retorno mais leve, suave, e aí ele volta à sua fase original. Fase excêntrica. Então a gente valoriza mais esse retorno da musculatura, as posições originais, vamos dizer assim, com a finalidade de sensibilizar o tecido conjuntivo fibroso. Então a gente pensa o quê? No estímulo dos tendões. A gente vai fazer um trabalho maior nos tendões, por isso que a gente vai pensar o quê? Se ele está retornando à forma original, a gente está pensando que ele está fazendo um trabalho de alongamento, pensando nos estímulos nos tendões, tecido conjuntivo fibroso, para gerar maior o quê?
flexibilidade e relaxamento, que é o que a gente falou aqui no comecinho, tá bom? Então, é um método educativo, preventivo e terapêutico. Educativo, porque você melhora a postura, você ensina uma postura mais adequada, postura correta ao seu aluno. Preventivo, porque você previne de possíveis lesões, possíveis dores agudas, possíveis problemas posturais. Preventivo. Terapêutico, quando ele já tem algum problema e você gera o quê? Uma ação terapêutica de diminuição da dor, diminuição do desconforto, melhoria do sono, melhoria do posicionamento dessa pessoa, das posições que ela fica. Então você gera o quê? Maior ações terapêuticas. E a antiginástica. A antiginástica foi criada pela Therese Bertardi, isso aí, difícil o nome dela, né? Vocês já perceberam que eu tenho um pouco de dificuldade em soletrar alguns nomes, né? Então vamos lá. Tem como proposta tratar, aqui no caso seria tratar o corpo em sua totalidade. Então, depois eu vou arrumar aqui, né? Mas vamos lá. Eu vou até... Não dá para arrumar agora. Mas vamos lá. Tem como proposta tratar o corpo em sua totalidade. Então, a gente vai pensar num corpo como um todo. E uma vez que todas as deformações posturais são decorrentes de encolhimentos da musculatura posterior. Como aí? De novo, é o que já foi falado no anterior? Sim, a gente pensa muito nesses encurtamentos da musculatura posterior, por causa da ausência de movimentos, a ausência de ações de flexão e alongamento dessa região, e aí você tem um encolhimento, então você tem enfraquecimento dessa musculatura posterior. Tá? Isso devido a esse encurtamento, esse enfraquecimento da região posterior, é o que a gente fala que o fato de não utilizar essa musculatura constantemente, porque a pessoa sempre faz movimentos para a região anterior e não faz movimentos para a região posterior. E aí ela acaba fazendo o quê? Um fortalecimento da região ventral e uma diminuição das ações de cadeia posterior. Não tem como objetivo estar relacionado apenas com os sintomas. Então não tem só essa relação com os sintomas, mas também com as causas que provocam essas deformações. Então, o que causou essas deformações dessa diminuição da cadeia posterior? Essa postura inadequada. Qual foi o causador? Então, procurado avaliar quais foram os motivos que levaram ao encurtamento dessa musculatura. Vamos dizer assim, quais os motivos que levaram? A pessoa é um motorista de aplicativo, então sempre está sentado no carro, ou um caminhoneiro, ou um taxista, ou uma pessoa que anda muito com o carro, e ela sempre está fazendo movimentos para a região anterior, que ela está sentada no banco, e ela vai gerando um encurtamento na região posterior, enfraquecimento da região posterior. Isso é uma causa. A pessoa vive sentada no trabalho, na frente do computador. Então ela está diminuindo as ações da região posterior e assim ela está gerando lesão. O que você vai ter que fazer? Além de fazer os trabalhos de alongamento, você precisa melhorar a postura dessa pessoa, porque ela vai continuar vivendo dessa forma. E aí você melhorar o quê? As posturas, fazer um trabalho de reeducação postural. Então a finalidade da antiginástica seria buscar as razões da existência do próprio corpo por meio das sensações, auxiliando na busca da individualidade e na confiança em si mesmo, nos problemas de impotência ou frigidez, né, muscular, de movimento, como também nos comportamentos corporais, buscando resgatar a autenticidade. Então a ideia é trazer melhorias pensando numa busca individualizada, né, e trazer melhoria da confiança no sentido de fazer o movimento, diminuir o desconforto, diminuir dores, diminuir o estresse gerado pelo movimento repetitivo. E tem o método Feldenkrais. Ai meu Deus, eu sempre eu tenho dificuldade para falar isso, né? Vamos lá. Esse método, o que acontece? Tem a finalidade de ajudar na conquista dos caminhos que eram até então desconhecidos pelo indivíduo,
entre seu cérebro e as extremidades do seu corpo, buscando melhorar então sua postura e seu rendimento. Então ele tem a ideia do quê? De maior conexão da mente com o corpo. E essa conexão são movimentos mais concentrados, mais elaborados e bem estruturados das nossas estruturas de postura, de movimento. Então, ó, chamado pelo criador de consciência corporal e integração funcional. Foi uma coisa que a gente falou bastante, né, no começo aí, consciência corporal. Então, isso é muito importante, né, essa consciência corporal e integração funcional, uma integração entre mente e corpo. E para que o indivíduo consiga executar um método, são necessárias 3 lições. Então vamos lá. Primeira lição: todos os movimentos devem ser executados com facilidade, suavidade e conforto, sempre abaixo do limiar de dor. Então ele fazer movimentos com maior facilidade, sem grande dificuldade, até um limite, sem exagerar, com uma suavidade na execução de movimentos mais tranquilos, coordenados, leves, sem grande exigência de amplitude, e aí ele gerar movimentos de conforto, sem gerar dor, até o limiar da dor, até onde a pessoa suporta. Até aqui está ótimo, ali naquela elevação do ombro, está ótimo, beleza. Então ali para, volta, e aí ela pode fazer outros movimentos novamente até esse limite. 2. Cada movimento deve ser executado de forma devagar, para que o córtex motor, então o nosso encéfalo lá que faz toda a parte do controle motor, o córtex motor, consiga captar e organizar a ação desejada, evitando assim os modos automáticos e movimentos rápidos. Então, movimentos rápidos, eu falei no 1, né? Evitar esses movimentos rápidos e movimentos automáticos que você não tem a coordenação, você não está se concentrando no que você está fazendo. Então, você faz movimentos com uma velocidade menor, então movimentos devagar, para que você tenha esse controle no que você está fazendo, sem deixar ser um movimento automático. E todos os movimentos, no 3, né? Todos os movimentos devem ser executados de forma agradável para que o indivíduo consiga repeti-los várias vezes sem apresentar cansaço. Então a ideia aqui, quanto mais vocês reproduzirem esses movimentos, é melhor. Só que os movimentos têm que ser executados de forma agradável. Porque se forem movimentos que gerem desconforto, você não vai querer ficar repetindo, reproduzindo esse movimento. Então é necessário que sejam movimentos agradáveis, tá bom? E aí o método Hofing. Esse método Hofing, olha, pelo menos esse nome eu consigo falar bem, tem como pressuposto o fato de que o mundo moderno acaba impondo algumas variáveis, né, que levam a problemas posturais. Ele consiste em um trabalho de manipulação corporal que atua no tecido conjuntivo, que em alguns locais vai desenvolver de forma inadequada. Então, a gente tem essas alterações. Então, a gente pensa o quê? Que ele consiste em um trabalho de manipulação corporal. Manipulação corporal, que eu vou até marcar, que atua no tecido conjuntivo, que em alguns locais vai desenvolver uma forma inadequada. Então essa manipulação dos movimentos que a gente tem mais na região anterior, olha que legal, geram problemas posturais que vão atacar diretamente os tecidos conjuntivos. Então os tendões eles vão agir gerando uma fraqueza, um encurtamento, uma fraqueza, que vai gerar o quê? Um desvio postural, problemas posturais. Então, devido aos tipos de movimentos posturais que o ser humano realiza, diariamente a musculatura fica enrijecida, perde flexibilidade, então, limitando ainda mais o movimento e gerando dores constantes. Então, para os movimentos a musculatura ficar mais rígida, você limita o movimento, você perde flexibilidade. E aí você precisa de exercícios de alongamento, que vão gerar isso aqui, menor rigidez muscular, menor não nem tonicidade, mas menor estresse, e aí você aumentar a tonicidade porque você aumenta a força elástica.
E o objetivo principal é proporcionar um reequilíbrio do corpo e assim melhorar a postura e a estrutura corporal. Que bacana. E a gente pensa o quê? O corpo é analisado como se fosse um conjunto de blocos e é fundamental que os blocos estejam bem alinhados e sejam realinhados. Então a gente faz uma análise do corpo por partes. Por isso que a gente fala de blocos. Então a gente pode falar assim, a gente estudou agora as partes. A gente podia falar membros superiores, membros inferiores, superior direito, superior esquerdo, região dorsal, assim. A gente pode região dorsal, região ventral. A gente faz os blocos, a divisão das partes do corpo, e aí a gente faz um trabalho pensando nessas estruturas por partes e depois juntando com um todo. Tá bom? E para terminar aí, ó, pode ser realizado alguns procedimentos com a finalidade de treinar a percepção sinestésica e a propriocepção. Então, quando a gente fala de propriocepção e percepções sinestésicas, a gente está falando, por exemplo, de postura, a gente está falando de adequação da postura, a gente está falando de alinhamento postural. Por isso que é uma percepção proprioceptiva, buscando a correção postural, então, fazendo com que os próprios alunos comecem a reconhecer as posições corporais. Isso é muito importante dentro das aulas, eu falei para vocês, por meio de posições mais equilibradas que são alcançadas em função do desenvolvimento de posições mais alinhadas e confortáveis com o corpo. Posições alinhadas, que a gente precisa trabalhar bem, gerando mais conforto. O ideal é que seja trabalhado com os alunos, olha aqui, um grande número de posturas para que consigam desenvolver um controle da sua postura através de diferentes sensações. Olha que legal. Todo esse treinamento pode ser também realizado por meio de 4 métodos que foram abordados nesta aula. Método Mézières, antiginástica, método de Feldenkrais e método Rolfing. Aqui eu queria mostrar algumas coisas para vocês que eu acrescentei. A gente ainda está nas considerações finais e eu queria trazer essas considerações quanto a alguns movimentos a mais. Por exemplo, eu mostrei para vocês algumas posturas, algumas posições, e a gente tem alguns movimentos que é importante a gente entender. Por exemplo, se a gente pensa assim na posição anatômica, quando a gente faz uma elevação do antebraço e mãos, fazendo uma flexão então do cotovelo, a gente vai fazer uma elevação aqui, ó. E a gente fala que é um movimento de flexão. Quando a gente faz o retorno desse movimento, é um movimento de extensão. Então, quando você está aproximando a palma da mão para cima e próxima do seu rosto e do ombro, você está fazendo um movimento de flexão. Quando você está retornando, é um movimento de extensão. E a gente consegue fazer isso com os membros inferiores no joelho, na região do joelho. Então, quando a gente eleva o calcanhar para cima, né, o pé para cima, aproximando do glúteo, a gente faz um movimento de flexão quando a gente está flexionando o joelho aqui, ó, flexão. E aí, quando a gente retorna, é um movimento de extensão. Ah, mas quando a gente faz esse movimento lateral aqui, ó, de elevação na região do ombro, a gente faz a elevação do membro superior aqui, né? Fazendo uma elevação do ombro, que a gente fala muito. A gente faz um movimento, se é um movimento lateral assim, do jeito que está aí, é um movimento de abdução, porque ele está indo para os lados. E a gente fala que é um movimento de abdução porque ele está afastando do corpo, da linha central do nosso corpo, da linha medial. Então você está afastando, abdução. Quando você está aproximando, é adução. Então, aproximação do segmento superior até o corpo. Então, você está aduzindo, adução. Você está afastando, você está abduzindo, abdução. Tá bom? E aí, quando a gente faz um movimento no ombro mesmo, a gente está fazendo um movimento para frente e para baixo, a gente também tem uma diferenciação. Quando eu estou fazendo para frente, eu tenho uma flexão do ombro. Quando eu estou fazendo para baixo, vou retornando, eu tenho uma extensão do ombro. No quadril, olha aqui, ó, se eu estou fazendo um movimento para frente, pensando o quê? No movimento do quadril, aí a gente tem uma flexão. Quando eu estou retornando, a gente tem uma extensão, tá bom? E aí a gente pega aqui ó, alguns eixos. Isso é importante, a gente analisar os eixos. Então a gente pega o eixo aqui, ó, no caso aqui, ele dá como eixo A, que seria aqui.
ombro e quadril. A gente pode fazer esses movimentos de flexão e abdução, flexão e extensão, desculpa, no ombro e flexão e extensão no quadril. Se a gente continua pegando esses eixos, né? No caso assim, eixo aqui que ele dá no desenho, né? Eixo direito aqui em relação ao movimento e eixo esquerdo em relação ao movimento. No eixo direito aqui, ó, olhando só o lado direito aqui dessa pessoa, você está fazendo um movimento lateral, ó, do ombro, né? Então o ombro está afastando de forma lateral e depois aproximando. A gente viu que afastar é abdução e aproximar, adução. No caso aqui de membros inferiores, no quadril, você está afastando, abdução. Está aproximando, adução do quadril aqui, tá bom? Aí no caso aqui, ó, desse eixo C, também no ombro e quadril. Se eu faço um movimento que eu estou girando, ó, eu estou girando, então no mesmo eixo, tem um eixo aqui, ó, ele está girando no mesmo eixo. Se eu faço uma rotação, por exemplo, da palma da mão, pensa na palma da mão. A palma da mão está apontada para frente, posição anatômica. Eu faço uma rotação com a palma da mão indo para trás. A gente fala que é uma rotação medial, rotação interna. Por quê? Pensa no polegar seu, ó. Ele está indo na direção interna, ele está aproximando do centro. Então é uma rotação interna, rotação medial, porque você está aproximando o polegar da linha medial do seu corpo, ali aquela linha axial, lembra? Então, rotação medial. Quando eu estou voltando para a posição anatômica, então eu estou afastando o polegar da linha axial. Aí eu falo que é uma rotação lateral, porque eu estou afastando. Uma rotação externa, porque eu estou afastando. E a gente pensa que a gente consegue fazer isso também com membros inferiores no quadril. E a gente faz o quê? O movimento de rotação interna, rotação externa. Quando a gente faz pensa no pé. O pé está aproximando do centro do corpo. Então ele está apontando para o centro do corpo. Aproximando, está colocando o pé para dentro. A gente fala que é uma rotação medial, rotação interna. Quando você está colocando a ponta do pé para fora, você está jogando a ponta do pé para fora. O que você está fazendo? Uma rotação lateral, rotação externa. Tá bom? Então a gente viu aqui alguns movimentos que nós somos capazes de fazer. Flexão, extensão, abdução, adução, rotação lateral, rotação medial. Beleza? Tem alguns outros movimentos? Alguns tem. Tem alguns outros movimentos. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Principalmente os movimentos básicos são esses que a gente consegue fazer com nossas articulações principais ali. E aí fica mais claro para vocês entenderem. Então aqui, ó, a gente tem algumas questões de postura, a melhoria da postura, porque é importante melhorar a postura para fazer certos exercícios, por isso que eu coloquei esse desenhozinho. Então a postura para atender um telefone, passar roupa, e isso que a gente ensina nas escolas, isso vai ser levado para o resto da vida para a pessoa. Em vez de carregar um peso dessa forma aqui, ó, sobrecarregando a coluna, ela baixar, fazendo um movimento de agachamento, e ela subir carregando peso utilizando todas essas estruturas: pé, tornozelo, joelho, quadril, coluna, sem sobrecarregar uma única estrutura, mas você distribui o peso em todas as estruturas. Olha que legal. E aqui a gente fala da posição anatômica, e eu estava falando para vocês, por exemplo, afastamento lateral, que aí você tem o afastamento lateral dos membros superiores, então você tem uma abdução. E aí quando você joga os braços para cima, aqui a gente fala que a gente jogou ao prolongamento do corpo. Então imagine que o corpo acabaria ali no crânio e você deixou os braços acima do crânio, então está no prolongamento do corpo. Você está como se você estivesse elevando o seu corpo em estatura, em altura. E aí a gente termina então a nossa aula de hoje. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês na próxima. Tchau, tchau.